as discussões que nós estamos tendo no nível do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, o LAPS, da Escola Nacional de Saúde Pública, é de um enorme retrocesso. É uma nota realmente um petardo, é uma bomba em toda a política construída ao longo de 40 anos. O primeiro grande prejuízo é o fato de que é uma nota que vem de um determinado grupo político, de um certo setor, e que ela contradiz a toda a construção da política pública no Brasil. O SUS, a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, foram grandes avanços porque foram construídos com a sociedade. Então, é uma inversão nessa lógica, é voltar à ideia da política centralizada, da política de cima para baixo, sem participação, sem construção. Não é só participar por participar, é construir socialmente novas práticas. Outra questão é essa nota se autodenominar de técnica, o que tem como objetivo mascarar todo o seu conteúdo altamente político, de interesses políticos que estão ali dentro. E falar que é técnica significa, como eles argumentam, que ela tem fundamentação em robustas evidências científicas, é o termo que eles utilizam. Mas eles utilizam as evidências científicas quando lhes interessa. Quando não lhes interessa, eles não usam evidência científica. Eles usam e mostram claramente a ideologia, as convicções que eles têm. Então, por exemplo, a questão do retorno dos hospitais psiquiátricos, né? Os hospitais foram notadamente instituições falidas, de violência, de mortalidade, né? Do clássico cemitério dos vivos de Lima Barreto, da mortificação do Goffman, a mortalidade mesmo, pessoas que morreram por violência, por espancamento e que continuam morrendo. Né? Dos 2, 3 anos para cá, no Rio de Janeiro, morreram pessoas em hospícios privados, com população de classe média alta, e isso quase não tem visibilidade. Imagina os hospitais pobres, com pessoas pobres, desaparecidos, sem visibilidade social. Por esse motivo, se construiu uma ideia não só de serviço substitutivo ao modelo manicomial, como o CAPS, com internação, atendimento à crise, 24 horas, com tudo mais, como também da rede substitutiva. Então, a ideia de colocar o hospital de novo é claramente, assim como as comunidades terapêuticas, de comunidade não tem nada de terapêutica, muito menos, recolocar a questão do mercado privado que explora a internação nesse modelo, onde as pessoas perdem o direito à cidadania e, em muitos casos, à vida. Então, esse é um ponto fundamental. E nessa linha entra a questão da redução de danos. Então, por exemplo, para combater a redução de danos, eles não usam as robustas evidências científicas. No Canadá, na Holanda, na Espanha, em Portugal, em vários países onde a redução de danos é uma técnica ou um conjunto de princípios muito bem exitosos, né, e que eles não utilizam. E que não se opõe à abstinência total. Mas a redução de danos é uma mudança de proposta, de concepção. Leva também a uma luta contra o proibicionismo, e nós sabemos que da proibição nasce o tráfico, nasce a guerra, que morrem muito mais pessoas pela violência policial, morrem muito mais pessoas em decorrência das violências produzidas pela guerra às drogas e não exclusivamente pela droga em si. O que mata na droga é a guerra. A outra questão importante que eu acho que são muitas, são 32 páginas de bombas e bombas e bombas, absolutamente representativas de interesses privados na área, né? Então, essa questão da técnica eu já falei, mas é a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia, que nasceu na década de 1940, com o Serlete, chamado como eletrochoque, as pessoas realmente têm um debate importante aí. Muitas pessoas defendem o uso, mas defendem o uso em situações muito específicas, muito moderado, sob determinadas circunstâncias de acompanhamento médico, clínico, cirúrgico, hospitalar, anestesia, consentimento informado, acompanhamento da família. Mas com o eletrochoque ou eletroconvulsoterapia, ele pode ser feito de uma maneira muito voluntária, né? Muito descontrolada. Então, por esse motivo, ele sempre foi utilizado como forma de punição, usado sem autorização e será mais utilizado ainda. Agora, a grande questão, ou duas grandes questões, uma
é a indicação, né? O que é explicado como mecanismo de ação da ECT, da eletroconvulsoterapia? Não se sabe. Tem centenas, dezenas de teorias, mas nenhuma teoria. Não se sabe como é o mecanismo de ação. O que se sabe é que ela produz uma convulsão. Sob anestesia ou não, essa convulsão produz um sofrimento cerebral muito grande. A pessoa, após a aplicação de uma eletroconvulsoterapia e de uma convulsão, ela tem um estado de letargia, um estado de calmaria que diminui quadros de agitação, etc. Mas, em hipótese alguma, isso significa tratamento da psicose. Em hipótese alguma, tratamento da psicose, que deveria ser feita também por outros tratamentos, né? Realizado por outros tratamentos. A outra questão é transformar isso em política pública. Não é uma questão que é um método que é polêmico, é complicado, que em situações nós chamamos limites, né, pode ser pensado ou não, é você transformar, estimular em política pública e, fundamentalmente, financiar. Eu pergunto às pessoas se elas sabem quanto custa um aparelho de ECT que o Estado vai comprar e espalhar pelas unidades e quem vai aplicar, como vai aplicar. Então, com tantas prioridades no campo da saúde pública brasileira, em doenças infecto-contagiosas, viroses, doenças que estão voltando, que foram erradicadas, tantas precariedades, programa Mais Médicos, Sem Médicos, tantas outras questões, o fato de priorizar investir recurso grande, grosso, na compra de ECT, só indica que há pressão da produção aí dos representantes da indústria de equipamentos que produz isso aí. É um risco muito grande que diz respeito não apenas à indicação, aos critérios de indicação, às contraindicações e às consequências. Aí eles usam muito pouco a biografia, as evidências robustas. Existem muitas pesquisas demonstrando situações de amnésia, situações de perda cognitiva após a aplicação da ECT. Então, são questões que nós vamos ter que resistir e combater. A última questão, encerrando, é a internação de crianças e adolescentes. É um ataque grave à sociedade brasileira começar a abrir para a pressão do mercado a possibilidade de internar crianças e adolescentes em manicômios.